Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a pastora Jane Almeida e estou aqui hoje para falar um pouquinho a respeito de ministério. Palavra que Deus trouxe ao meu coração há alguns anos e que me deu a oportunidade de estar falando sobre ela, pregando, sobre esse chamado de Jesus nas nossas vidas. Ministério, o chamado ao ministério. Como que Jesus te chamou? Quando foi que Jesus te chamou? O que você estava fazendo quando Jesus te chamou? E para isso nós vamos ler um pedacinho do trecho do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. A Bíblia que eu uso é a King James, Eu gosto muito da tradução dela. E se você tiver outra Bíblia, não faz a menor diferença. É a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, nós podemos prosseguir, então, a leitura. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assim, assentando-se do barco, ele ensinava o povo. Aqui nós vamos dar uma parada para poder falar um pouquinho a respeito de como Jesus nos chama. Começa esse texto dizendo que num determinado dia estava Jesus próximo ao lago de Genezaré. Ou seja, não sabemos o dia certo em que Jesus vai nos escolher para fazer algo especial para Ele. É num determinado dia. Então que estejamos prontos todos os dias. Todos os dias estejamos prontos para que, se Jesus chamar, essa é a hora. Pedro, vem aqui, Simão, e só afaste o barco um pouquinho da praia, porque eu vou sentar no barco para poder ministrar ao povo a palavra de meu Pai. Então tinha um propósito. E Pedro foi e obedeceu. Havia uma multidão para ouvir a palavra de Deus. Havia uma multidão para ouvir Jesus. E às vezes nós chegamos nos locais, nós chegamos às igrejas e não tem uma multidão. E isso às vezes, nós com o nosso ego inflamado, faz com que a gente menospreze até mesmo as pessoas, não levando a elas aquilo que Deus nos mandou levar. Eu quero te dizer, meu querido, se você é chamado de Deus, minha amada, não importa o tamanho da multidão que esteja ao seu redor. Porque Jesus disse que é onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Não importa a quantidade de pessoas a qual o Senhor mandou você ir. Não importa o tamanho de pessoas que estão em volta do seu barco, que estão em volta do barco que você vai sentar para ministrar a palavra. O que importa é a palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. É como uma faca de 2 gumes que separa junta de medulas. Então, não importa o quantas pessoas tenha, importa que você cumpra aquilo para qual Deus te chamou. Jesus te chamou para levar a palavra. Se for para 1, leve a palavra. Se for para 10, leve a palavra. Se for para 1000, leve a palavra. A semente precisa ser lançada, independente do número de pessoas que estejam ao redor do seu barco. Eu não sei se ao redor do seu barco tem só o seu vizinho, não sei se ao redor do seu barco tem só a sua família, não sei se ao redor do seu barco tem uma multidão, mas você sabe. Então leve a palavra a eles, viva a palavra na sua vida, no seu dia a dia.
Mesmo que seja uma pequena ou uma grande multidão, a multidão estava lá. A multidão está lá. Então quem precisa de sair e a obedecer e levar a palavra somos nós. Os pescadores já haviam desembarcado. Aqui está dizendo que eles já haviam desembarcado. Mas eu quero te mostrar algo muito interessante. Eles já tinham sido chamados por Jesus para levar a palavra. E tinham voltado a pescar. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículo 18 e 19, vai nos falar sobre isso. Que eles já haviam sido chamados. Eles já haviam sido chamados. Capítulo 4, versículo 18 e 19 de Mateus diz assim: E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Então lhes disse Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que Simão estava fazendo lá no mar da Galileia de novo, no mar de Genezaré, pescando? Jesus já tinha chamado ele. Ele voltou a fazer aquilo que Jesus já o tinha falado: deixa de fazer isso. Eu não o chamei para ser pescador. Eu chamei você para ser pescadores de homens. Ele já havia chamado os 2. E eles voltam para aquele trabalho. Eles voltam a fazer a mesma coisa. Isso mostra não somente que eles já tinham sido chamados e foram fazer a mesma coisa que faziam antes. Ou seja, Jesus os encontra de novo a buscar o que é material e não a buscar o reino. Onde Jesus está te encontrando hoje? Com o que você está preocupado hoje? Com o material ou com o eterno? Será que o eterno tem feito a diferença na sua vida? Ou você busca Jesus só como o seu interesse, principalmente financeiro? E se a figueira não der frutos? E se o produto da oliveira falhar? A Bíblia diz isso, não é? Ainda que a figueira não floresça, é lindo a gente cantar isso. Ainda que a vide não dê seu fruto, todavia eu louvarei. Será que nós estamos vendo aqui 2 chamados? Que Jesus os chama pessoalmente e eles voltam a fazer o que estavam fazendo. Por quê? Porque viam que precisavam era do material. Jesus não deu a eles algo material, físico, tocável. Jesus os chamou para o ministério, para algo eterno, para ser pescadores de homens. O eterno tem te tocado? O que é eterno tem te tocado? Você tem elevado os seus olhos para o céu? Tem pensado mais nas coisas do alto? Porque enquanto você pensar nas coisas aqui da terra, você não consegue acessar a riqueza que Deus fez para você. Porque Deus diz que está tudo pronto. Lá no Salmo 139, ele fala sobre isso. Ele chama Jeremias e fala com Jeremias assim: olha, antes que te formastes dentro do seio da madre da sua mãe, eu te conheci. Eras ainda informe quando eu te conheci. Você não era nem formado quando eu te conheci. E te escolhi e te consagrei. Então, por que estamos pensando nas coisas que ainda queremos ter aqui na terra? Se estivermos fazendo o que o Pai nos ensinou, nos mandou, o que Jesus nos chamou para fazer, todas as riquezas do céu, todas as riquezas que há na terra serão nossas.
mas você é rica. Talvez eu não seja rica financeiramente falando, como as pessoas se dizem ricas financeiramente, mas não me falta nada. Não me falta nada. Deus providencia cada detalhe da minha vida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim pessoalmente. E eu posso com alegria dizer: Jesus me ama. Meu coração chega a explodir de amor por saber o quanto Jesus me ama, o quanto Jesus cuida de mim, de cada fio de cabelo da minha cabeça. Então, voltando ao texto, não busque o que é material, o que é perecível. Vamos usar o versículo clichê, porque a palavra de Deus não é clichê, mas os pastores, os pregadores usam esse versículo como clichê. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas ninguém quer saber de buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado por esforço. A salvação é de graça, agora o reino é tomado por esforço. Pegue, por exemplo, o ladrão lá na cruz. O ladrão lá na cruz foi salvo. E o que ele disse para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o que Jesus respondeu para ele? Na verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Por que será? Porque o reino é tomado por esforço. Não lhe foi negada a salvação, porque a graça estava ali na cruz do lado dele. Mas não lhe foi lhe dado também o reino, porque o reino foi feito para quem se esforça. E quem se esforça vai entrar no reino e vai reinar com o Senhor. Lá em Apocalipse diz que o Senhor nos chamou, nos separou, homens de toda tribo, língua, povo e nação, para ser reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Preste atenção nisso. Se você não está se esforçando para entrar no reino, eu quero te dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus está dentro de vós, foi o que Jesus disse. O reino de Deus é tomado por esforço. Então você está me dizendo, pastora, que a graça não é tão de graça? Não estou dizendo isso. A graça, ela é de graça. A salvação é pela graça mediante a fé. É pela fé mediante a graça. Se você creu, confessou, aceitou, você é salvo. Mas o reino é para aqueles que se esforçam. O reino é direito dos filhos que se esforçam. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito: eu vou para vos preparar lugar. Então, aqui fica a questão. Busca primeiro o reino de Deus. Se esforça para entrar no reino de Deus. Se esforça para estar no reino de Deus. Se esforça para que o reino de Deus esteja dentro de você. Aí sim, quando você for para o reino, você será rei e sacerdote e reinará sobre a terra. Porque é isso que Jesus disse lá em Apocalipse. Mas voltando aqui, por isso, Pedro e Simão trabalhavam a noite inteira e eles nada tinham pescado. Eles não tinham pescado nada. Por que eles não tinham pescado nada? Estavam fazendo o trabalho errado. Quando você está fazendo o trabalho errado, meu querido, você não vai pescar nada. Jesus os chamou para ser pescadores de homens. Eles estavam atrás de peixes. Eles estavam atrás do perecível. Então, não tem como. Não tinham pescado
nada. Estavam no trabalho errado. Jesus disse a eles, no mesmo capítulo 5, no versículo 10, está dizendo assim: assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir deste momento, tu serás pescadores de homens. Para de fazer o trabalho errado. Para de se cansar. Para de se fadigar. Você recebe salário e é como se colocasse no saquetel furado. Porque você recebe salário, você trabalha por salário. Você não trabalha por reino. Ah, você está dizendo que eu tenho que parar de trabalhar e ficar só pregando o evangelho? Não, eu estou dizendo que ainda que você trabalhe fisicamente numa empresa ou no seu negócio próprio, trabalhe para o reino. Honre ao Senhor com o seu trabalho físico. Porque aí você vai começar a acessar as riquezas do céu. Está tudo pronto lá, está tudo preparado lá. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado tudo que você precisava. Você ainda não acessou porque ainda não conheceu verdadeiramente a palavra. Não conheceu ainda a riqueza que o reino tem para você. E o reino está dentro de você. Então, neste dia, noite ou tarde, não sei que horas, você vai ver isso. Acesse o reino que está dentro de você. Acesse a palavra que está dentro de você. Acesse as riquezas que estão dentro de você. A sabedoria que Deus tem para você. E você verdadeiramente será próspero. Terá um ministério próspero. Porque você estará cumprindo o chamado para o qual Jesus o chamou. Deus te abençoe. E seja bênção. Esforce para entrar no reino de Deus.